Aí, nós então, continuando. Vamos lá. Carmen tem uma pergunta bem profunda, bem sombria. Ai, bem peculiar. Tô até meio sem coragem, mas enfim. Onde está o lado sombra no mapa astral? Na 7ª casa, que também é a casa do casamento. Ui! Também a casa da sociedade. Ui! E também a do inimigo declarado. Em todas as casas astrológicas existe o lado confortável e o lado a ser desvendado, porque ele não sempre é confortável. Você já deve ter ouvido aquela frase assim: você sabe se uma pessoa é boa depois que ela se divorcia? Eu sei. Pois é. Esse lugar, assim, a 7ª casa é onde mora a nossa sombra. É onde está o mais distante da nossa consciência que nós vamos encontrar o nosso nós na outra pessoa. Eu vou explicar. A sombra de Áries é Libra. Na 7ª casa, seu ascendente é Áries. A sombra de Touro é Escorpião. Do ascendente em Touro é Escorpião. A sombra de Gêmeos é Sagitário. A sombra de Caranguejo é Capricórnio, se o ascendente é Caranguejo. A sombra do ascendente em Leão é Aquário. A sombra tem muitas coisas positivas. A sombra do ascendente em Virgem é Peixes. A sombra do ascendente em Libra é Áries. A sombra do ascendente em Escorpião, em Libra é Áries. Em Escorpião é Touro. Em Sagitário é Gêmeos. Em Capricórnio é Câncer. Em Aquário é Leão. E em Peixes é Virgem. Isso assim, colocando que é o ascendente, os signos que eu falei aqui, sendo o ascendente. Então no círculo sempre é o oposto. No ascendente é sempre a 7ª casa. Tá. Então o Áries está aqui, o Libra está aqui. Sempre diametralmente oposto. Então o que é a sombra? A sombra é o lugar também do descanso. A sombra é também o lugar do repouso. Uma pessoa muito perturbada é uma pessoa que não dorme, que não descansa. Uma pessoa muito perturbada é uma pessoa que não tem lazer, que não tem alegria. Então você perturba a sua sombra quando você não abre na sua agenda o espaço para cuidar da sua alimentação, de si. E por quê? Porque isso é a sombra. A sombra, quando eu vou para o mundo do outro e não entrego tudo que eu posso entregar, que está ao meu alcance e que é bom para mim entregar, porque eu não posso dar tudo, eu só posso dar aquilo que eu tenho, que é excedente. Quando acontece aquilo que a gente chama de transbordo. Eu tenho que ser tão bom, tão bom, tão bom, tão bom comigo, que eu consigo transbordar e entregar para minha sombra algo de bom. E quem é a sombra na astrologia? O casamento, a parceria, a sociedade, o fazer junto, o que está muito distante da consciência e também o inimigo declarado, aquele que fala assim, aquele fulano é meu inimigo, é a sombra. E, você já viu? Não, todos os ricos são ladrões. Isso é sombra. Você está negando que você é capaz de ganhar dinheiro e você acusa o outro de ladrão porque você já está se roubando por não viver o mapa que você já tem. Tá, então eu olhar para o lado sombra é como se fosse uma espécie de lapidação, uma possibilidade de lapidação. Essa é uma maneira muito generosa de ver quando a pessoa traz para a consciência. Certo. Se ela trouxer para a consciência que ela está preparada para essa lapidação, a luz vem à consciência. Do contrário, não tem luz que aguente. E assim, se eu tiver um fio que é muito potente para uma lâmpada que não tem capacidade, vai ter pouca luz. Mas se eu tiver uma luz que é muito potente, mas o fio não comporta aquela quantidade de luz, talvez eu queime a lâmpada. Então tem que existir o ajuste de positivo e negativo. Toda luz tem a polaridade positiva e a polaridade negativa para ter luz. A luz só é possível quando eu aceito que não dá para ser só positivo com positivo. Se eu colocar a luz elétrica no positivo e positivo, eu não vou ter luz. E assim como é no universo da eletricidade, também é no universo das nossas experiências sombrias. Eu não vou poder saber qual é o momento mais forte da sombra. Ao meio-dia, 1h da tarde, no Brasil, por exemplo, numa região equatorial, numa região tropical e semitropical, a sombra está no pico, você consegue enxergar a sua sombra, a sombra do seu corpo, a sombra dos corpos, na altura entre 11 horas e 15 horas, você vai ter mais sombra. 1h, meio-dia, é mais.
À noite você não vê a sombra, porque a sombra está oculta, a luz está oculta. Quanto maior a luz, maior percepção da sombra. Quanto mais consciência você tem de si, mais você pode perceber o que pode oferecer para o outro, se o que você está oferecendo é bom e se este, por estar consciente de si, é algo que você de fato quer dar. Que legal. E a sombra, ela seria como se fosse algo que eu tenho escondido dentro de mim, algo que eu quero acobertar? Não dá para acobertar. Você está no meio do sol do meio-dia, você pode esconder a sua sombra? Porque as pessoas renegam a sombra. Quanto mais eu negar a sombra, a gente teve aquela experiência um tempo atrás do ex-prefeito de Nova York, que ele julgava a moralidade e aí foi pego, fotografado com prostitutas. Entendi. Então, quanto mais moralidade excessiva, sem consciência, mais riscos de cair na esparrela. Quanto mais, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma certa compulsão por alimentos e também tenho uma certa compulsão por games, adoro games. Então eu tenho que saber... Onde está a tua Lilith? Na cada um. E aí o que acontece? No meu corpo presente, então eu gosto muito de comer, eu gosto muito de... Eu sou muito entregue, então eu tenho consciência, mas a gente não estava falando da Lilith, a gente estava falando da sombra. Sim. A Lilith, ela não é uma sombra, não vamos confundir. A Lilith é aquela que ficou oculta, é diferente. Ah, então o oculto é diferente do lado sombra. Sim, a sombra é aquela parte que está em você, independente de onde você esteja, ela vai com você. Você não consegue abdicar da sombra. A sombra está lá para o que der e vier. Ela vai se manifestar. E o oculto? O oculto é aquilo que existe, mas você não vê. A Lilith, ela existe, mas nem sempre ela está evidente. Já aconteceu assim de você chegar perto de uma pessoa e perguntar: eu posso te ajudar? Você está precisando de apoio para alguma coisa? Esse sentimento que você percebe que o outro precisa de você, normalmente a gente chama de instinto de sobrevivência e de percepção do outro. Outros chamariam de empatia. Não tem a ver com empatia. Empatia é outra coisa, mas que a gente volta do que é oculto, é aquilo que... Você foi lá no meu closet, não foi? Sim. Tem pouca roupa ou muita roupa? Muita. E dentro daquelas roupas, muitas coisas a gente não vê. A gente tem que abrir a gaveta para ver. Ah, entendi. E o lado sombra no teu closet? Qual seria a exemplificação? Olha, quando você olha aquela parte mais desorganizada, você viu que Seria tem bastante lado- uniforme? Ah, entendi. Então o lado sombra é algo Eu ia falar pejorativo. uma coisa terrível, meu marido. Ele arruma as coisas lá e deixa tudo desorganizado. Tá, mas eu então não vou culpá-lo. o oculto não necessariamente é algo sombrio. Não, o oculto não é necessariamente o ruim, tanto menos sombrio. Você não guarda joias dentro de um cofre escondido? Às vezes o oculto é só a sua maior riqueza. Olha que interessante. Podemos falar disso no outro dia? É claro